Olá, meus irmãos. Mais uma vez eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos começar a nossa revistinha dos adultos. Iríamos começar agora, neste domingo, mas vamos deixar para o próximo domingo, com a graça de Deus, meus irmãos. E aí você vai lendo, você vai estudando a primeira lição, que você já tem a revista. Eu disse que iríamos esperar um pouco mais no retorno presencial. Mas nós vamos iniciar no próximo domingo, com a graça de Deus, a nossa primeira lição. O nosso objetivo é fazermos, quem sabe, como as crianças, os jovens estão fazendo, me parece, ao vivo, não é? Como nós fazemos na reunião de oração. Então, mas vamos pensar sobre isso. Eu vou anunciando durante a semana. Se fizermos assim, eu vou dando um toque e nós entramos, se todos conseguirem também, em termos dos celulares, em termos da comunicação. Se não, nós vamos ficar assim, gravando as lições, uma palavra do Senhor, até, com a graça de Deus, retornarmos, não é, irmãos? Que todos nós estamos orando e esperando para esse retorno presencial em nossa igreja, na escola dominical, no culto, para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Mas enquanto isso não acontece, paciência, é como falei no vídeo que eu coloquei para os irmãos, para toda a igreja, paciência, e vamos continuar orando uns pelos outros. Vamos orar nesse momento? Senhor, dá-nos, ó Deus, a tua graça, fala aos nossos corações, nos edifica, nos animando, nos confortando, nos encorajando, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e alimenta, Senhor, a nossa alma. E eu peço por todos os corações, por todas as famílias representadas, por todos os irmãos, ó Deus. Abençoe cada coração, edifica, Senhor, fortalece, protege, Senhor Jesus. Precisamos do Senhor, dependemos de Ti, principalmente no tempo difícil em que estamos vivendo, Senhor. Precisamos da Tua graça, fortalece a nossa vida. Eu peço, Senhor Jesus, que haja um fortalecimento especial, Senhor, diário, Senhor. Uma visitação do Senhor diária em cada família da nossa igreja, em cada irmão, em cada irmã. Abençoa, Senhor Deus. E ó Deus, edifica a nossa vida com esta palavra que vamos hoje compartilhar. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos compartilhar, meus irmãos, um texto que já até compartilhamos aqui. É muito interessante esse texto porque ele tem tudo a ver com os problemas que enfrentamos. Problemas, crises, dificuldades, lutas, adversidades. E aqui eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Marcos. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Você já conhece esse texto, tão conhecido de todos nós, mas mais uma vez oportuno e renovador para a minha vida e para a tua vida também. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se atravessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos, nós continuamos com esta pandemia. É interessante que esse texto, meus irmãos, que eu já compartilhei, aliás, eu já compartilhei logo depois, alguns meses depois que começou esta pandemia, esse vírus mortal, esse texto, meus irmãos, tão maravilhoso, tão importante. E a pandemia, ela continua, meus irmãos. 2020, ficamos todos paralisados, o Brasil, o mundo, todos dentro dos nossos lares, isolados, cultos online, tudo novo para todos nós, principalmente para o povo de Deus, tecnologias, celulares, todas as pessoas foram se reinventando, e esta é uma das palavras que mais eu ouvi: precisamos reinventar todas as pessoas, escolas, colégios, empresas. Tudo modificou ano passado, 2020, que começou ali no mês de março. Estamos exatamente no mês de março. Completou-se, nos parece, um ano dessa pandemia, meus irmãos. Dessa pandemia, desse vírus terrível, mortal, avassalador, o Covid-19. E voltamos então, ano passado, as igrejas foram voltando, nos cultos presenciais, fomos voltando ali, naquele normal que não era o normal, com máscara, com todos os cuidados, com todos os protocolos a seguir, e devemos fazer mesmo. E ainda estamos, meus irmãos. Atravessamos o ano de 2020. Entramos em 2021 com a mesma tensão. A coisa se intensificou mais ainda e tem se intensificado. Eu não quero colocar aqui um quadro caótico, não, nada disso. Não produzir mais pânico ou medo, de forma alguma. São realidades que nós temos visto. A pandemia continua, o vírus ele se intensificou cada vez mais. Qual tem sido a nossa reação frente a tudo isso? Essa pergunta eu fiz ano passado para todos nós, para refletirmos qual tem sido a nossa reação frente a essa pandemia que continua, se intensificou. Não sei se está mais cruel ou não. Qual tem sido, meus irmãos, a nossa reação? E voltamos agora um pouco, quem sabe logo estaremos no presencial de novo, com a graça de Deus, e voltamos no isolamento um pouquinho esse mês. Estamos aí aguardando
as autoridades, os posicionamentos dos nossos governantes, e estamos de novo em casa, assistindo, ouvindo, participando, e temos que fazer isso, meus irmãos, e temos que fazer. Qual tem sido a nossa reação de paciência? Paciência, você tem agido dessa maneira? Ou muitas vezes, meus irmãos, nós temos agido semelhante a como os discípulos agiram? Devemos pensar, eles ali com um tom de censura e repreensão, eles disseram: mestre, não te importa que pereçamos? A pergunta é para nós, meus irmãos. Qual tem sido a nossa reação? Se estivéssemos lá no lugar dos discípulos, vamos ser sinceros, qual teria sido a nossa reação? Será que agiríamos assim? Talvez nós não a admitiríamos, mas lá no fundo dos nossos corações, lá no profundo, sejamos sinceros, porque é muito mais fácil, né, meus irmãos, olharmos para a história, a parte da história. E é fácil olharmos para esse texto e vermos: não, eu não agiria desta maneira, e termos essas reações. Eu jamais agiria assim, jamais falaria dessa forma que os discípulos falaram. Mas vamos nos colocar na posição deles. Como você agiria? Ah, meus irmãos, e quantos crentes acabam agindo assim? Até quando vai durar tudo isso? E acabam questionando. Nós não podemos questionar, meus irmãos. E diante de passagens maravilhosas como esta aqui, nós estamos vendo Jesus acalma uma tempestade, passagens que nos causam espanto, perplexidade e admiração. Passagens como essa. O que Deus quer que nós cheguemos à conclusão? O que Deus quer nos ensinar? É simples. Ele quer nos ensinar, meus irmãos, que o mar, a tempestade, o barco, os discípulos, os ventos, as ondas, a natureza, as leis da natureza, todas as coisas, tudo está sob o total e absoluto controle de Deus. E nada, absolutamente nada, foge dos seus olhos. Ele quer nos ensinar isso. Ele quer nos ensinar. Então aqui, meus irmãos, olhando para esse texto, nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. E vamos lembrar para os nossos corações, quando aqui essa verdade que nós devemos aplicar, essa mesma verdade que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, é a mesma que Cristo quer nos ensinar hoje e nos lembrar nesta hora. Em primeiro lugar, devemos descansar em Cristo e confiar na sua palavra. Devemos descansar em Cristo Jesus e confiar na sua palavra, na palavra de Deus. E procurar, meus irmãos, entender com a graça de Deus aquilo que tem acontecido nos dias atuais. A reação que Deus espera dos crentes hoje, a reação minha e tua, frente a essa pandemia que continua e se intensificou ainda mais, é de paciência e confiança em Deus. Obviamente, não é de paralisação, não é de acomodação, cruzar os braços, não é isso. Obviamente não é isso. Mas é de paciência e confiança em Deus. O que Deus não quer de nós
é que nós questionemos. É que nós questionemos, como os discípulos aqui, meus irmãos, questionaram com um tom de censura e repreensão. Você pode observar, mestre, não te importa que pereçamos? É o que Deus não quer de nós neste exato momento. Há um ano de pandemia. Há um ano de pandemia, meus irmãos. Deus não quer que questionemos. Mais ou menos assim como os discípulos disseram, talvez não com estas palavras, mas lá no coração muitas vezes nós fazemos. Então Deus não quer que questionemos. Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importa, Senhor? Quem sabe muitas pessoas questionando aí fora, quem sabe muitos crentes, não importa, Senhor? Olha o que está acontecendo com a pandemia. Então, é o perigo de questionarmos. Então, a nossa reação contrária a essa, que Deus não requer de nós, que é ficarmos questionando, o contrário disso, a reação que Deus espera de nós é paciência e confiança no Senhor Deus. É muito interessante, meus irmãos, que Jesus dormia pacificamente em meio a uma tempestade. E contextualizando, as tempestades que estamos atravessando assemelham-se com tudo isso. Assemelham-se com essa pandemia. E devemos confiar, descansar, que Cristo está no comando. A palavra do Senhor nos diz isso sempre. Sempre vai dizer. Porque Jesus dormia tranquilamente, pacificamente. Isso não quer dizer, meus irmãos, que Jesus estava indiferente com essa tempestade naquela época. Mas Jesus nos ensina que devemos nos aquietar. Devemos confiar e descansar, entregando os nossos cuidados nas mãos do Senhor Deus. Aquietar. Devemos procurar compreender corretamente, à luz da palavra de Deus, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos mostrado, meus irmãos, aquilo que Deus tem falado a todos nós. Será que Jesus estava indiferente com essa situação? É claro que não, evidente que não. Jesus não estava indiferente com a tempestade. Jesus não está indiferente com as nossas lutas. Jesus não está indiferente com aquilo que você tem passado, meu irmão e minha irmã. Mas Jesus nos ensina que devemos nos aquietar e pensar que tudo está acontecendo, tudo que acontece e tudo que está acontecendo é um meio pelo qual que Deus se utiliza para nos provar, para nos lapidar, para fazer com que nós nos consagremos mais para Ele, para Deus. Estas são as maneiras pelas quais devemos interpretar, à luz da Bíblia, as coisas que acontecem em nossa volta, as calamidades, as tragédias, a pandemia, todas as coisas. Não é levar terror, não é ficar pesaroso, não é ficar apavorado, não. É com tranquilidade, porque se os discípulos tivessem entendido
de outra maneira, que o Senhor Jesus Cristo estava ali comandando todas as coisas e repreendeu o vento e o mar e disse: acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Se os discípulos tivessem entendido isso, eles não teriam questionado a Jesus com um tom de censura e reprovação. Note isso. Note bem. Se eles tivessem tido esta compreensão simples, mas profunda, mas que é a base, se eles tivessem entendido que eles deveriam se aquietar e saber que todas as coisas estão no controle do Senhor Jesus. Assim também nós, meus irmãos, procurar entender o que está acontecendo é pedir a graça de Deus para que tenhamos mais paciência, tranquilidade, descansar nos braços do Senhor, nos braços do Senhor. Então a primeira lição é essa: descanse em Cristo e confie na sua palavra, na palavra de Cristo, na palavra de Deus. A segunda lição, meus irmãos, tenha fé, não seja tímido. Verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E Jesus aqui exorta. Então não seja tímido, mas tenha fé em Cristo Jesus. E fé é confiança na palavra de Deus. Observe que Jesus, meus irmãos, ele faz duas perguntas aos discípulos. Por que sois assim tímidos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como é que não tendes fé? Com essas duas perguntas, somos exortados também por Cristo a não sermos tímidos e a termos fé. Somos exortados a não sermos tímidos, ou seja, há uma timidez que não é boa, há uma timidez prejudicial. Então somos exortados a não sermos tímidos e a termos confiança na palavra do Senhor Jesus, a termos fé. Por exemplo, há pessoas que são tímidas, reservadas e discretas. Não tem problema nenhum quanto a isso. Questão de personalidade, temperamento. Não tem problema. Há muitas pessoas que são tímidas, reservadas e discretas. Mas na hora em que são solicitadas, na hora em que essas pessoas são solicitadas a dar razão da sua fé em Cristo Jesus, essas mesmas pessoas se agigantam e não se acovardam. Então veja só que esse aspecto da timidez é positiva e bíblica. Não é esse tipo de timidez que o Senhor Jesus nos exorta, que ele diz aqui: por que sois assim tímidos? Ele está nos exortando a não sermos tímidos. Então esse tipo de timidez que eu acabei de descrever, que às vezes a pessoa é reservada ali na sua, discreta, mas na hora que esta pessoa é solicitada a dar razão da sua fé, ela não se acovarda, ela se agiganta. Mas há uma timidez que é perigosa. Aí sim, há uma timidez que é perigosa, que leva a um medo excessivo, meus irmãos, de se expor. Talvez a um medo excessivo de ser
criticado talvez, não sei, mas há um medo excessivo de ser confrontado. Essa timidez, meus irmãos, que nós somos exortados, não somente nesse texto, mas na palavra de Deus. E que esse tipo de timidez, meus irmãos, nos leva à paralisação e à covardia de falar de Cristo. Este tipo de timidez é perigoso na Bíblia. A gente se acovarda, tem medo de se expor, tem medo de carregar a Bíblia, ou às vezes tem gente que nem tem até carrega a Bíblia, mas no momento que ele é solicitado, no momento ele tem medo de ser criticado, tem medo de ser confrontado, tem medo de expor as suas opiniões, e ele acaba se ficando na dele e paralisa, e levando à covardia. Por quê? Porque não quer falar de Cristo. Então, isso é perigoso. É esse tipo de timidez que somos exortados na Bíblia a não praticarmos e não cultivarmos. Por outro lado, meus irmãos, somos exortados e estimulados nas Escrituras a exercer fé em Cristo Jesus. E a Bíblia está recheada de inúmeras passagens, principalmente nos Evangelhos, que nos estimulam a crescer em fé. Evidente, meus irmãos, que não é ter fé na fé de alguém, não é ter fé em nenhum líder, mas é termos fé na pessoa bendita, gloriosa de Cristo Jesus. É ter fé na palavra de Deus. Não é a fé pela fé. Não é pensamento positivo, nada disso. Não é a fé num líder. Mas é a fé, meus irmãos, a confiança na palavra de Deus. Temos que crescer. E a Bíblia nos estimula a crescermos nesse tipo de fé. Principalmente em momentos como estamos vivendo. Como a nossa fé se fortalece? Como a nossa fé se fortalece, meus irmãos? Não existe atalhos. Eu disse alguns domingos atrás, leva tempo, exige abnegação, exige renúncia, mas é prazerosa, é uma bênção. Jesus tinha uma tempestade, meus irmãos, tinha essa tempestade sob o seu controle. A tempestade foi um instrumento para levar mais fortalecimento da fé dos seus discípulos. Com certeza, meus irmãos, a fé dos seus discípulos fora fortalecida através da aflição. Semelhantemente conosco, meus irmãos, a nossa fé se fortalece em meio às aflições. Da mesma forma, a nossa fé vai se fortalecendo em meio às adversidades, mas nós precisamos crescer em fé. A fé leva tempo para amadurecer. Exige trabalho, esforço, dedicação, persistência e perseverança. Mas ainda, meus irmãos, a terceira lição que nós tiramos desse extraordinário texto é que temos que ter a consciência de quem servimos. Consciência de quem servimos. Veja só o verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, meus irmãos, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, de maneira poderosa, eficaz e soberana, Jesus
declarou a sua autoridade sobre os elementos da natureza, de modo que não só os ventos se aquietaram imediatamente, mas também as ondas. Veja isso. É isso que nós devemos cada vez mais nos alimentar e ter a consciência de quem servimos. O nosso Deus, de maneira poderosa, eficaz e soberana, Jesus Cristo declarou sua autoridade sobre os elementos da natureza, de modo que não só os ventos se aquietaram imediatamente, mas também as ondas. Será que temos tido, meus irmãos, a consciência do Deus a quem servimos? Será que temos essa consciência? Precisamos ter, meus irmãos, rogar a Deus para que Deus nos dê essa consciência do Deus a quem servimos. Os discípulos ficaram admirados e compreenderam que Jesus é muito maior do que eles haviam imaginado. Quando nós observamos aqui no verso 41, Cristo exerce o controle sobre tudo e sobre nós, sobre os enfermos, as enfermidades. Cristo, meus irmãos, exerce o comando, o controle sobre as doenças, sobre os demônios, sobre ventos, sobre ondas, sobre todos os tipos de sofrimento. Sobre essa pandemia, devemos trazer à memória que Cristo está plenamente no controle da situação. Nada foge ao seu controle, nada foge ao controle de Cristo Jesus. Ainda que pareça o contrário, creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Cristo está comandando tudo, que Cristo está dirigindo passo a passo e guiando a sua vida, Creia nisso, se aproprie disso, tome posse disso. Em todas as trajetórias, ou seja, em tudo na sua vida, toda a trajetória cristã, Cristo está à frente, indo adiante. Por exemplo, meus irmãos, Deus guiava o povo pelo caminho, lá no Antigo Testamento. Deus guiava o povo como a coluna de nuvem para guiar o povo de Israel durante o dia, a coluna de nuvem, guiando o povo de Israel durante o dia e durante a noite, numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem noite e dia. Nunca se apartou do povo a coluna, como diz a palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 13, verso 21. Meus irmãos, nós precisamos cada vez mais crer nisso, que Deus está comandando, dirigindo, nos guiando, assim como o povo de Israel. Não somos nós, não são as lutas, não é nem Satanás. Não somos nós quem estamos no controle, não são as lutas, não são os problemas, nem é o diabo quem está no controle de nada disso. Nem as autoridades, nem país nenhum. É Cristo Jesus quem está no controle de toda a situação. É Cristo Jesus, tão somente Cristo Jesus, quem está no controle de toda a situação. E nesse texto, meus irmãos, nós vemos um contraste.
muito, muito extraordinário. De um lado, vemos os discípulos com medo, transporte-se para aquela época, irritados e desesperados, que disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mais ou menos o que eles disseram é assim: o senhor não se importa que vamos morrer? O senhor não está preocupado conosco? É o que eles mais ou menos disseram. Vemos este é um lado. Do outro lado, meus irmãos, vemos Jesus dormindo frente a uma tempestade, tendo o mar, a tempestade, o barco, as ondas, os ventos e os discípulos sob o seu total controle. O seu total controle. Onde está a vossa fé? É a pergunta. Lucas registra algo interessante. Jesus pergunta: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O evangelista Lucas registra assim: onde está a vossa fé? Jesus lhe pergunta: onde está a vossa fé? E a lição, meus irmãos, por trás desta pergunta é onde estão postos os nossos olhos, meus irmãos. Onde é que estamos olhando? Esta pergunta é reflexiva para você e para mim. O que Jesus fez, a pergunta que Jesus disse e fez aos seus discípulos, anos e anos lá atrás, naquela época, é atualíssima. A mesma pergunta que o Senhor Jesus faz agora mesmo ao teu coração, de forma afetuosa, de forma carinhosa e misericordiosa. Ele diz: onde está a vossa fé? Em outras palavras, onde estamos colocando os nossos olhos? Para quem estamos olhando? À medida, meus irmãos, que temos essa compreensão cada vez mais melhorada, à medida que temos essa percepção e consciência que de fato o Senhor está no comando, o Senhor Jesus dirige, nos guia em todas as coisas. À medida que isso vai acontecendo, meus irmãos, nós vamos ficando mais calmos. À medida que vamos tendo esta percepção e consciência que de fato o Senhor está no comando de todas as coisas, que o Senhor está no comando de todas as coisas. Nós vamos nos acalmando, nos tranquilizando, ficamos menos ansiosos, menos irritados, mais alegres, mais firmes e mais gratos a Deus. Os discípulos estavam surpresos pelo fato de Jesus estar dormindo diante de um temporal. Eles estavam surpresos. O problema dos discípulos é que eles estavam focados com aquilo que achavam que era o problema. Eles estavam focados com aquilo que os discípulos achavam que eram o problema. Isto é, o sono de Jesus. Mestre, não te importas que pereçamos? É nesse sentido, meus irmãos, que o Senhor Jesus
surpreendeu os discípulos e nos surpreende também. Jesus nos surpreende quando estamos focados nas circunstâncias. Jesus pode nos surpreender quando estamos focados no homem, no ser humano, nos problemas, fiados, não é? Apoiados na inteligência humana, fiados em nós mesmos. Jesus nos surpreende. Jesus nos surpreende, meus irmãos, quando menos esperamos. Quando menos esperamos, meus irmãos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus Cristo, o único Deus vivo e verdadeiro, eterno Deus, soberano Senhor, todo-poderoso, o nosso Deus, o nosso Deus. O mar, a tempestade, o barco, as ondas, os ventos, a natureza, as leis estabelecidas por Deus, tudo está sob o seu total e absoluto controle. Tudo está sob o seu total e absoluto controle. Certa feita, meus irmãos, Jesus perguntou assim: quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é este, meus irmãos? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Exatamente como Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O nosso Deus, Jesus Cristo, o único Deus vivo, eterno e verdadeiro. Soberano Senhor, todas as coisas, tudo lhe obedecem. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conforte e tenha nos confortado mais uma vez, meus irmãos, fazendo-nos lembrar desta passagem tão maravilhosa. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Portanto, descanse em Cristo Jesus e confie na palavra do Senhor. Em segundo lugar, nós aprendemos também que tenhamos fé, não sejamos tímidos, tenha mais fé e confiança em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, tenha mais consciência, busque ter mais e mais a consciência de quem servimos. Cristo Jesus, o nosso Deus, soberano Senhor, que o mar, a tempestade, as ondas, todas as coisas sob o seu total e absoluto controle. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.